poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, vamos falar aí sobre a vitória do São Paulo contra o Botafogo pela última rodada do Campeonato Paulista, além de Alexandre Pato. Isso e tudo sobre o nosso tricolor agora no vídeo de hoje. Então vambora pro vídeo. O São Paulo consegue a primeira colocação no seu grupo, consegue ter o melhor ataque, consegue fazer jogo em casa, ficou com a terceira melhor campanha na fase de classificação. Primeiro tempo ruim do São Paulo, bem ruim, tomou gol logo de cara, depois não jogou nada. Segundo tempo com as modificações, entre o Wellington e o David, aí o time melhora muito. E o São Paulo consegue a vitória, está classificado. Que golaço do Luan, que deu entrevista no final, mandou um recadinho. Será que eles querem que eu fique e tudo mais? Tem uma proposta de renovação na mesa para ele. Vamos falar sobre tudo isso. Mandem suas mensagens. O Santos não se classificou. Caiu fora, tomou uma sapatada do Ituano de 3-1. Não se classificou. E vamos que vamos. Mandem aí as suas mensagens. Vou perguntar para o Arnaldo, mas vale para vocês também, e as suas mensagens também. Arnaldo, gostou, adorou? Deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Fala, Tirone, fala, galera. Eu gostei porque nada mais importante no futebol do que os chamados 3 pontos numa partida. Talvez o São Paulo tenha vivido uma das piores semanas da sua história, desde a perda da partida para o São Bernardo com 50 mil pessoas e tudo o que aconteceu a partir daquele jogo, naquele jogo, com a contusão do Caleri, era praticamente uma notícia ruim por dia. Uma coisa assim, incrível. Até algumas hoje, ainda nem divulgadas. A gente vai falando aqui. Fiz até uma listinha de coisas. E aí você chega para uma partida depois dessa, tomando um gol na primeira bola, como você descreveu. E aí teve a virada com algumas boas notícias, né? Sobretudo a questão do Luan, que eu acho que é muito importante, porque ele é um jogador que acabou, é um daqueles que ganhou a posição meio na marra, né? Porque aquela questão de ele não ser um volante ofensivo, acho que ele cai meio por terra com os gols que ele faz, né? E ele quase tinha feito um golaço no primeiro tempo, fez um puta golaço no segundo tempo, ganhou o prêmio de melhor em campo. Agora, esporte, olha lá, Galopo e Rogério Ceni sorrindo, feliz da vida, o Rogério, depois da vitória de virada sobre o Botafogo em Ribeirão Preto. O São Paulo saiu atrás. Paulo Silas, 2 minutinhos. O Natan foi tentar evitar a saída da bola, deixou a bola a caráter para o ponto esquerdo ali, botar na cabeça do jogador do Botafogo, abrir o placar. Depois disso, o que aconteceu em Ribeirão? O que a gente viu aí, o São Paulo jogando, o Luan. Eu não vi o primeiro gol do São Paulo. O segundo foi do Luan, né? O primeiro foi do Luan. Esse Luan empatou o jogo. Um golaço. Aí o Luan, no primeiro tempo, olha lá, isso. no primeiro tempo ele quase fez um gol de fora da área ali, da meia-lua da grande área. E o Luan tá assumindo uma característica legal. Ele fez contra o Palmeiras. Vão ter que gastar mais na renovação. Ele fez agora, recentemente, um golaço, pegou uma pancada no chão, entrou, fez o gol. E assim, eu acho que pro Rogério é bom, porque ele tem o Mendes, que é um muito bom volante, ele tem o Luan, ele tem o Pablo Maia, ele tem o Rodrigo Nestor, que já é um de mais saída de criatividade, mas ele tem peças, mesmo com as lesões todas. Silas, 13, 14, 15 jogadores fora de combate. O Rogério é bom, a diretoria tá complicando. Essa semana, 2 cirurgias confirmadas, o Thales Costa e o Igor Vinícius. Igor Vinícius, que já não joga com regularidade há muito tempo por causa de uma pubalgia, decidiu-se, depois do treino da sexta, onde ele voltou a sentir dores no local, que seria necessária a cirurgia. Quer dizer, os números... Olha lá o golaço do Luan. Golaço. Baita gol do Na nossa época, viu, Pia? Quando começava a acontecer muito isso, a gente brincava que o cara saiu lá com alguém e não pagou. Então, é uma praga de alguma coisa. Já não deve ser mais isso. Mas, olha, o São Paulo não é de agora que vem sofrendo com as questões de lesões. Tá bem que quando você tem muita distensão, quando você tem... Agora, quando é pancada, um golpe e um choque, mas tem o que fazer. Faz muito parte da vida do atleta de futebol. Agora, jogadores importantes, como o Caleri, como o Erisson, o Arboleda não voltou ainda. Ainda não voltou. Ainda não voltou. Tá na transição, deve estar à disposição para as quartas de final. Ferrarese. Olha lá, curioso. Rafinha. Sim, dá uma olhada nessa imagem. Você sabe que as cores do Botafogo de Ribeirão são iguais às cores do... a gente não vai ter, talvez a gente tenha num outro momento. Mas tudo bem, eu descrevo aqui. O Galopo foi na torcida adversária mostrar sua camisa.
mas imaginando que tratava-se da torcida do São Paulo. Acabou até recebendo, o cartão ele receberia de qualquer maneira porque ele tirou a camisa. Mas ele provocou ali a ira dos torcedores, dos jogadores do Botafogo que partiram pra cima dele. Não entenderam que o Hermano se equivocou, Zinho. Olha, mas foi no segundo tempo esse lance, né? Foi, demorou Foi no pra segundo entender, né? Demorou pra ele saber onde estava a torcida do São Paulo, hein? Eu não vou muito nesse migué, não, mas tudo bem. Se falaram que ele confundiu, ele tá jogando muito, artilheiro do campeonato, vamos dar essa desculpa. Mas desculpa, eu cortei teu raciocínio, Silas. Não, era isso mesmo. É um momento que o Rogério está mostrando o bom treinador que ele é. Isso é muito legal. A gente vê um cara de quem se espera muito, conseguindo os resultados, conseguindo a classificação. E o Paulista, na verdade, vai começar agora, né? Agora que começa o campeonato. Dando devido crédito ao autor do gol do Botafogo, eu só falei, o jogador do Botafogo que fez o gol, não se faz isso, Francisco Wellington. Não foi o Robinho que fez o gol? Do Botafogo? Foi o Robinho. Foi o Robinho? Aqui, ó. Silas conhece bem. Eu lancei o Robinho no Ceará. Aí a ficha que caiu aqui pra mim veio do Robinho. Eu lancei o Você Robinho. lançou no Ceará? Lancei o Robinho no Ceará. Muito legal. Será que o nome dele não é Francisco Wellington e Robinho é apelido? Pode ser. Pode ser isso, Pode né? ser. Robinho provavelmente é apelido. Provavelmente. O Robinho já jogou muito bem contra o Palmeiras. Agora, Nossa, Marrinha, massa. o São Paulo, voltando às questões, hoje... Mas a verdade é que o Wellington do São Paulo mudou o jogo, né? Exatamente, Zinho. Eu ia falar, o São Paulo começa o jogo com o Pablo Maia improvisado na zaga, porque o Beraldo tá com um edema muscular que pode virar lesão e o São Paulo só tem à disposição nesse instante Beraldo e Alan Franco, zagueiros. Sim. Tem o menino Belém... Que, aliás, tá jogando pra caramba o Beraldo em Plirra. Jogando pra caramba, Parabéns, hoje muito. ausente. No segundo tempo, quando entra o Wellington, entra também o David, que fez um bom jogo, mas o Wellington mudou a partida. Sim. E o Natan, lateral direito, sai para a entrada do Juan, Menino Juan. que disputa a maior parte do segundo tempo como lateral direito. Quer dizer, teve ousadia e o Wellington, como disse o Zinho, mudando o panorama do jogo. E o Juan faz gol. O terceiro. Terceiro gol. Sim, porque o Wellington tem muita qualidade ofensiva, né? Ele é um jogador que, vamos lembrar, até no ano passado, o Léo dá uns passinhos mais para trás e tem a tranquilidade, e o Reinaldo fica de fora, e fica de fora um bom tempo, e o São Paulo fica tranquilo ali porque o Wellington é agressivo, vai bem. E a volta dele é importante. Agora, Plirral, é impressionante o que acontece, né? Porque as duas laterais com problemas, né? Quer dizer, as duas laterais não, né? Você já falou que tem 15, inteiro. 15 jogadores. Zinho, você tem 5 laterais. Houve um momento que tiveram que trazer o que estava emprestado no Coritiba. Mas na lateral direita, você lembra? Eram 4 desfalques. Sim. Na lateral direita. Na esquerda. Moreira, Rafinha, o Orejuela E o Igor Vinícius. e o Igor Vinícius. Todos machucados. Todos fora. Todos fora. Lateral esquerda veio o Caio Paulista, que não é lateral esquerdo, para ser o reserva do Wellington. E aí o Wellington machuca, ele tem que jogar todas as partidas. Na zaga, só Alan Franco e Beraldo por 7, 8 rodadas do Campeonato Paulista. Não podendo tomar cartão. Não pode tomar cartão, machucar nem pensar. E aí apareceu os dois o Beraldo. centroavantes, Caleri e Erisson, machucados. Sim. É problema demais. Meio campo também, um monte de jogador machucado. O Alisson voltou depois, o David machucou, voltou depois também. O David voltou agora, voltou hoje. Pois é. Isso sim é muito legal para ver a questão de gestão de grupo do Rogério, de como ele consegue, mesmo assim, ele com tanta dificuldade. Melhor ataque, time com mais posse de bola no campeonato e time que mais finaliza no campeonato. Com tanta dificuldade, sem conseguir dar conjunto para o mesmo 11, que o mesmo 11 é o mesmo 30, né? Porque ele vai mudando ali. Tá? Não houve possibilidade de repetir o time uma vez sequer. Ainda assim, ele consegue mostrar qualidade e trabalho e entregar resultado. Mas, Plirral, isso precisa parar. Porque daqui a pouco tem um campeonato brasileiro e que você as dificuldades são muito maiores. Isso precisa diminuir. O que tem pegado mais, Zinho, é que realmente tem contusão que é fatalidade. A do Ferrarese. Torceu o joelho, foi no Allianz Parque até contra o Palmeiras, ligamento cruzado, 6 a 8 meses fora, tal, não tem muito o que fazer. Mas onde o departamento médico tem recebido mais críticas sobre jogadores que se machucaram. Voltam de contusão. Optou-se inicialmente no tratamento convencional, não cirúrgico, e depois esses jogadores entraram na faca. Aconteceu com o Luan no ano passado. Esse ano aconteceu com o Igor Vinícius. E o Jonathan Caleri também, no primeiro momento, foi até falado que ele passaria por uma cirurgia no tornozelo. E o São Paulo também, muito pela forçação, não sei se esse é o termo correto,
do próprio Caleri, que não quer operar, ele acha que em pouco tempo ele consegue se recuperar. Mas esse Como é bom um treinador que tem tempo de trabalho, que o pessoal deixa trabalhar, conhecer o elenco, ver aonde precisa de contratação. Estou falando que o São Paulo vai ser o campeão, mas para mim é um dos favoritos. Ainda mais quando voltar, quando ele tiver mais opções ainda. Acho que o elenco do São Paulo melhorou e o Rogério Ceni mostra a gestão e a leitura de jogo que ele tem. Sem dúvida. O São Paulo vai jogar com a Água Santa como mandante, né? Vamos ver onde vai ser o jogo. Provavelmente. Deve ser na Arena do Palmeiras, né? Deve ser. Deve ser no Allianz Parque, por causa do acordo que o Palmeiras jogou o clássico contra o Santos do Morumbi. Agora é a vez do São Paulo usar o Allianz Parque. E, inclusive, já se fala que o São Paulo vai treinar no Allianz Parque. Tem uma atividade marcada para o Allianz Parque, talvez pelo gramado sintético, para os jogadores já se habituarem. E os 4 melhores times dessa primeira fase vão se enfrentar, né? São as questões do regulamento maluco, né? Palmeiras primeiro, São Bernardo segundo, São Paulo terceiro, Água Santa quarto. Foi assim que terminou essa primeira fase na classificação geral. O Corinthians foi o quinto. E esses 4 primeiros vão se cruzar, né? Palmeiras com São Bernardo e São Paulo com Água Santa. Ou seja, né, os 4 que poderiam ter vantagem para chegar numa semifinal, 2 deles vão ser eliminados. Então, são coisas do regulamento do campeonato. Esse confronto com o Água Santa não deve ser um jogo tranquilo para o São Paulo, né? O Água Santa fez o mesmo número de pontos que o São Paulo. O São Paulo ele tem essa vantagem pelo saldo de gols. Então, não deve ser um jogo fácil, não. O São Paulo, claro que vai ter um favoritismo. Hoje, né, ganhou do São Bernardo, ganhou de 1-0. Foi a segunda derrota do São Bernardo no campeonato. Só havia perdido para o Mirassol. Então, vai ser um jogo chato para o São Paulo. Não é um jogo, Água Santa em casa vai passar. O Água Santa fez o mesmo número de pontos que o São Paulo e fez mais pontos que o Corinthians. Então, São Paulo acho que tem um favoritismo, mas bem pequeno. O Água Santa deve ser um adversário duro. E aí, pessoal, o São Paulo vence na última rodada do Brasileiro de virada e temos aí que falar de algumas situações. Entre elas, aí, o Luan, melhor jogador em campo, o jogador que ainda continua seu processo de renovação. Não é muito animador, porque o São Paulo ainda não consegue fechar a renovação e começa a ficar muito mais difícil, porque ele já havia marcado gol e hoje marcou um golaço, uma pintura matada de peito, sem pulo, sem chances pro goleiro. E acabou deixando uma indiretinha no final da entrevista aí. Se realmente o São Paulo quer o jogador. E ainda, na minha opinião, mostra que talvez ele seja o melhor, se não um dos 2 melhores volantes que o São Paulo tem. Mas, além da boa notícia da recuperação do Luan, o São Paulo também teve algumas outras boas notícias, como a volta do David, do Wellington e até do Orejuela, né? Mas agora tem um reserva aí junto ao Natan. E o São Paulo começa a ter mais opções aí para as quartas de finais, que deve ocorrer entre sábado e segunda-feira. Lembrando que o São Paulo joga no Allianz, que o Morumbi tem show. Então vai jogar com um time duríssimo. Esse time venceu o São Bernardo hoje. E para piorar ainda, é um time enjoado, encardido. Teve a 4ª melhor colocação, ficando atrás apenas de São Paulo, São Bernardo e Palmeiras, e à frente até de Corinthians. Lembrando que a pontuação continua. Então, se o São Paulo empata e vai para os pênaltis, o Corinthians vence, o São Paulo perde o mando para o Corinthians. Então, nas quartas de final tem que vencer ou vencer para continuar tendo a vantagem do mando de campo e de torcida única. Lembrando que o mando de campo nas quartas e nas semis possivelmente deverão ocorrer no Allianz Parque, já que o Morumbi está recebendo os shows do Coldplay. E falando em São Paulo, né, tem jogo que parece que o São Paulo começa perdendo sempre, né, nem de 0-0. Esse foi mais um dos jogos. Logo no início do jogo, o Botafogo de Ribeirão Preto marca o seu golzinho e aí fica aquele primeiro tempo monorrendo, né, que o São Paulo toca e não sai do lugar. E aí no segundo tempo, com a entrada desses jogadores, o São Paulo faz o primeiro com uma obra-prima do Luan, faz o segundo com outra jogada do Wellington, que é marcado o pênalti, o Galo marca e continua sendo o artilheiro do tricolor no Campeonato Paulista. E o terceiro com o Juan de cabeça. E o São Paulo aí fecha a primeira fase com chave de ouro, digamos assim, porque depois daquela rodada contra o São Bernardo, a semana foi bem intensa. Vou te dizer que uma das piores que eu já vi no São Paulo Futebol Clube. Foi bomba atrás de bomba a semana inteira e ao menos o São Paulo conseguiu o resultado positivo. Agora é se preparar a semana inteira novamente para o jogo contra o Água Santa, que seja onde for, com certeza estará lotado aí de torcedores do São Paulo Futebol Clube. Falando de São Paulo, Alexandre Pato continua sendo vantagem pelo simples motivo que fica em definição aí da recuperação do Caleri, né? Lembrando que o Thaís Costa teve que entrar em operação, agora o que parece o Igor Vinícius também deve operar. E as experiências com tratamento conservadores não foram das melhores, lembrando dos casos de Diego Costa e Luan, que
Entraram começando sem fazer cirurgia e tiveram que entrar na faca. Mas também lembrando no caso do cara é um pouco diferente, o cara é outro nível, ele tem vontade, ele é disciplinado. Ele não estará sendo acompanhado somente pelo DM de São Paulo, mas também como médicos particulares e um especialista de tornozelo. Então é isso, pessoal. Ótimas notícias, o São Paulo fez um bom segundo tempo, não um bom jogo. Até o Nestor jogou direitinho, conseguiu acertar um cruzamento, nada como uma renovação em sua vida, né? Mas lembrando que é o Botafogo de Ribeirão Preto e o São Paulo terá desafios mais complicados pela frente, possivelmente Corinthians, e se passar pelo Corinthians, o Palmeiras. Mas fez sua obrigação, fez bem, venceu. Agora é aguardar essa semana por novidades, principalmente o retorno do Erisson. Talvez ao banco de reserva do Diego Costa. Você tem Caio Matheus também treinando. Então deverão aparecer novidades ainda ao longo da semana que poderão retornar ao jogo do fim de semana que vem, ou até mesmo segunda-feira, sem ser essa a próxima. Então é isso, pessoal. É como eu sempre digo, apesar de não ter jogo durante a semana, o São Paulo não para, o São Paulo é notícia diária. Então, se tem notícia, tem vídeo no canal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.